Se você trouxe o exemplar da sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 12. Se você tem ela no seu dispositivo, ligue. Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Esse é o texto que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Romanos 12, versículo 1 e 2. Assim está escrito na palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Presta atenção em mim agora, que eu gostaria muito que você aprendesse aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Gente, existe algo nesse texto que chama muito a minha atenção. Deus quer que eu e você tenhamos uma experiência de vida extraordinária. Por isso que o tema da mensagem dessa noite: viva o extraordinário de Deus. Deus quer que você tenha uma experiência incrível de vida, que a sua vida seja algo que, quando você chegar ao final dela, você possa olhar para trás e dizer: Deus, valeu a pena ter chegado até aqui, valeu a pena viver os 70, valeu a pena viver os 80, valeu a pena viver os 90 anos, há quem queira viver um pouco mais aí, aleluia. A verdade é que você vai poder dizer: valeu a pena, eu vivi intensamente e vivi de uma forma que eu não me arrependo daquilo que eu vivi, porque eu vivi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, esse texto tem algumas implicações teológicas sérias. O que é o culto racional? O que significa isso? Racional, em grego, é uma palavra lógica, logique. Mas eu não quero entrar dentro dessa questão. Eu quero trabalhar uma perspectiva bem mais prática com você. Eu quero meditar com você sobre como viver esse extraordinário de Deus. Entenda que Deus tem uma vida para você cujo padrão não é o padrão humano, mas é o padrão daquilo que Deus diz que é bom, perfeito e agradável. Uma coisa é alguém falar para você que vai fornecer para você uma experiência que ele considere boa para ele. Outra coisa é Deus oferecendo para você uma experiência que Ele diz: essa se encaixa no meu padrão daquilo que é bom, perfeito e agradável. Aí eu pergunto para você: qual padrão é mais elevado? O padrão que o homem considera bom ou o padrão que Deus considera sobremodo bom? O padrão que o homem considera agradável ou o padrão que Deus considera agradável? Eu me lembro de uma vez, quando eu estava meditando nisso, eu estava me lembrando, quando eu ainda era seminarista, um grupo de amigos me chamou e disse: Fábio, vamos com a gente final de semana, nós vamos ter uma experiência incrível. Vai ser algo, quero dizer-lhe, extraordinário. Como eu gostava muito deles, gosto até hoje, são meus amigos até hoje, todos eles são pastores, um é professor numa universidade agora. Eu disse: cara, vamos embora. Eu falei: o que é? Ele falou: vamos para um pedal.
vamos pedalar final de semana. Se bora lá, por que não? O que pode acontecer de ruim num pedal, né, Estevão? É subir na bicicleta, pedalar e chegar onde você tem que chegar. Morava em Londrina, pedi uma bicicleta emprestada, porque eu não tinha bicicleta. E eu vi que os caras chegaram todos cheios de marra. Eu só com a mochilinha atrás, com uma bananinha. E uns 2 ou 3 pacotinhos de Nissin Miojo. Falei, a gente vai parar em algum lugar, né, pastor André? Quem sabe a gente abastece o tanque, segue viagem. Irmãos, chegou o momento que eu comecei a pedalar feliz da vida. Legal, uhul, de boa, vamos lá. Chegou uma hora, até um certo momento estava indo legal, que Londrina é mais alta, a gente pegou uma serrinha e vai, pá, mas toda a serra que desce também sobe. Ah, irmãos, a experiência para eles foi sensacional, foi um negócio extraordinário, foi algo assim incrível, você via nos olhos deles que aquilo era gostoso. Chegou uma hora que eu falei para eles, falei, gente, vai, infeliz. Eu parei, mas eu parei, irmão, eu parei com a bicicleta assim no estacionamento da BR, no acostamento da BR. Voltar eu não tinha como, porque eu não tinha mais força, que eu já sabia o quanto que eu tinha pedalado. Falei, não dou conta de chegar. Ir para frente eu também não conseguia mais, porque eu não sabia aonde que eu ia ter que ir. Aí eu parei ali na BR, fiquei, aí passou um tiozinho de trator. Ele olhou para mim, quer carona? Falei, ai meu Deus do céu, alcancei os caras, beleza. Chegamos num determinado lugar lá, irmãos, a experiência para eles maravilhosa, para mim terrível, pensa num troço ruim, porque além da BR eu tinha que pegar uma estrada de terra, até chegar num lugar que eu não dormi à noite, não tomei banho, dormi num saco de dormir, porque não tinha onde. E o pior, irmão, a gente parou numa comunidade, um povo do interior, que todo mundo ia ver quem que era aquele bando de louco que estava lá, porque chegou 3 homens de bicicleta. Aí a primeira coisa que o líder deles olhou, falou assim, vocês são homossexual? Eu disse, não, moço, nós somos tudo pastor aqui, nós estamos estudando teologia. O que vocês estão fazendo aqui? Não, nós só viemos fazer um pedal, rasgado da fome. Falei, podemos dormir aqui? Pode. No outro dia pela manhã, irmão, pensa a fome de matar. Peguei aquela banana que parecia E o pior, pastor, tinha uma turma de gente fazendo uma costela a fogo de chão bem na frente. E eu comendo banana com Nissin Miojo. Ah, irmão, voltei para trás, de carona, porque eu não aguentava pedalar. Os meus amigos chegaram em casa vibrando. Que final de semana incrível, que final de semana extraordinário. Disse, é verdade, foi fora da ordem mesmo, foi um negócio assim. Uma coisa é alguém oferecer para você algo que segundo o padrão dele é incrível. Outra coisa é Deus oferecer para você algo que segundo o padrão dele é incrível. Para eles foi o máximo. Gente, até hoje eu tenho medo de gente tenho medo. Mas enfim, toca o barco. Esporte é bom, faz bem para a saúde. Gente, a sua vida pode ser extraordinária segundo o padrão de Deus. E o melhor, Ele diz que Ele quer fazer aquilo que você considera
que é bom, porque ele diz: eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Então Deus quer sim agradar o seu coração, mas aquilo que Ele tem para você é muito melhor do que você imaginou, é muito mais agradável do que você sonhou. Bora lá, como viver então essa vida extraordinária? Primeira lição que eu tiro desse texto para a gente: vamos corrigir o nosso padrão de conduta moral. Aleluia, alguém pode dizer amém aí? Veja, irmãos, o nosso modo de vida deve se adequar ao padrão de conduta moral estabelecido por Deus. Eu quero citar alguns pensadores aqui nesse momento. Augusto Cury, por exemplo, escreveu o seguinte: seja sábio, reconheça os seus erros e não se esconda atrás da sua rigidez e dos seus julgamentos. Seja sábio, reconheça os seus erros e não se esconda atrás da sua rigidez e nem dos seus julgamentos. O que a gente aprende aqui? Que nós precisamos repensar a nossa vida constantemente, para que a gente possa alcançar um coração sábio. Aliás, essa foi a oração de Moisés no Salmo 90, dizendo: Deus, dá-nos um coração sábio, para que possamos aprender a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então a gente precisa olhar para a nossa vida, para o nosso modelo, para o nosso padrão, para a nossa conduta, e a gente precisa sim fazer essa pergunta: ela está adequada ao modelo de vida que Deus estabeleceu para mim? Ela está alinhada com aquele padrão de conduta moral que Deus estabeleceu para mim? Porque, irmãos, às vezes a gente fica achando, hoje pela manhã eu conversei um pouco sobre isso, o pessoal fala, quando a gente comenta de pecado, a gente fala muito sobre adultério, sobre sexo, sobre drogas, sobre bebidas. Isso tudo é muito importante a gente tratar, mas eu lembro de uma pessoa que ela disse assim para mim: pastor, eu gosto de mentir. Eu gosto de contar uma mentirinha de vez em quando. Que mal tem nisso, né? Dá uma mentirazinha de vez em quando, assim, dá até aquela alegria, assim, menti hoje. E eu brinquei com eles hoje pela manhã, disse: olha, o problema da mentira é que há uma troca de paternidade. Você foi chamado para ser filho de Deus. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, quando você opta pelo caminho da mentira, mesmo que ela seja uma mentira, alguém ainda brincou: mas se for de brincadeira, mesmo que seja uma mentirazinha de brincadeirinha, você está fazendo uma troca de paternidade. Você está saindo da paternidade de Deus e você está colocando quem como seu pai? Para pensar. É para a gente pensar. Então eu preciso pensar acerca do modelo de vida que eu estou trabalhando. Fyodor Dostoiévski, por exemplo, eu tenho esse livro, indico para você ler, Crime e Castigo. Tem uma frase dele que me fez pensar muito: aquele que tem sentimentos sofre reconhecendo seus erros, e essa é a sua prisão. Aquele que tem sentimentos sofre reconhecendo seus erros. Irmão, ninguém disse que é fácil mudar de vida, ninguém disse que é fácil abandonar vícios, ninguém disse que é fácil abandonar os velhos hábitos que são como se fossem a nossa própria roupa. A gente está acostumado a ela, a gente veste, parece que ela tem o nosso tamanho, parece que ela tem o nosso número. Não é fácil fazer isso, dói,
Mudar de vida dói, mudar hábitos dói, adquirir hábitos novos é difícil. Nós não estamos dizendo que é fácil, mas nós estamos dizendo que é necessário para que a gente viva uma vida que se enquadre dentro daquilo que Deus diz. É bom, é perfeito e é agradável. O apóstolo Paulo disse o seguinte, presta atenção nesse versículo da Bíblia: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o nosso corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1. Ou seja, olha aqui para mim, gente boa, abandone aquilo que contamina as suas vontades, abandone aquilo que contamina os seus desejos, abandone aquilo que contamina a sua mente. E o que contamina a sua mente geralmente vem por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Então você precisa aprender a abrir mão dessas coisas para que você viva uma vida extraordinária. Tem gente aqui que quer viver uma vida extraordinária? Pode dizer amém? Então veja, vamos caminhar um pouquinho a mais aqui. Uma vida extraordinária passa por um padrão de conduta moral diferenciado. Todo mundo faz, mas você não, porque a sua vida não é igual a de todo mundo. Aleluia. A minha mãe já dizia para mim: você não é qualquer um. Mais alguém ouvia isso? A tua mãe falava, Estevão? Todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você não é qualquer um. E o chinelo cantava, aleluia. Não, desculpa, é que às vezes tem pai que não, e a gente tem que dar uma ajuda de vez em quando, né? Dá uns tapinha. Esse é assunto para outro dia, os casais vão tratar sobre isso, aleluia. Deixa eu ficar só com a parte boa do negócio. Então bora lá, gente, você não é qualquer um. Você precisa entender que você foi gerado para ser uma pessoa diferente. Você foi gerado segundo o Espírito para ser alguém que vai andar por essa rua. Você não é qualquer um. Você carrega sobre você o selo do Espírito Santo. Você é uma pessoa diferente. Você tem o privilégio de dizer: Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. Você não é qualquer um, meu irmão. Você é filho do rei, portanto, você foi chamado para ser príncipe, aleluia. Então você precisa viver uma vida, um padrão de vida moral, que sim, espelhe a realeza para a qual você foi chamado para viver. Você é um príncipe do Senhor. É uma princesa, irmã. Você não pode deixar qualquer um tratar você de qualquer jeito. E você não pode fazer aquilo que todas as outras fazem, porque você é diferente. Diferente é diferente de esquisito, aleluia. Diferente não é ser esquisito, hein, gente? Eu estou coçando para falar, mas não falo não, falo em outra hora. Você não foi chamado para ser esquisito, você foi chamado para ser diferente. Todo mundo faz, mas você não faz. Aliás, a gente se chama de irmão, né? Mas eu gosto às vezes de chamar alguns de príncipe, sabia, irmão? E acho que a gente precisa ser lembrado disso. Que nós somos filhos do rei. E quem é filho do rei já nasce para ser príncipe.
Você quer experimentar uma vida extraordinária? Assuma sua identidade como filho do rei e viva uma vida, um padrão de vida, um padrão de conduta moral que expresse quem você é em Deus, um príncipe do Senhor. Veja, Paulo diz em 1 Tessalonicenses: Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamada, irmã, para ser santa. Seu marido vai ser santificado pela sua vida. Você vai orar por ele e Deus vai alcançar. Os seus filhos são separados ao Senhor. Eles vão voltar. A promessa está de pé, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Vira para quem está do seu lado e diz para ele o seguinte: Deus te fez para a santidade, porque Ele te fez para o céu. Deus fez você para a eternidade. E lá, meu amigo, não tem meia boca. Lá ou é ou não é. Então a gente precisa aprender a ser. Posso ouvir um fala a Deus? Só para dar aquela animada assim, né? Segunda lição que eu vejo no texto: transforme a sua mente. Transforme a mente. O apóstolo Paulo diz assim: olha, não se conforme com este mundo, mas renove a sua mente. Segredos que os coachings de hoje estão enriquecendo para ensinar, Paulo já ensinava de graça. Troque seu mindset. Troque a sua mente. Mude essa maneira de pensar. Meu irmão, minha irmã, o grande problema que impede as pessoas de viverem algo extraordinário é a mente delas. Você sabia disso? A mente condicionada impede as pessoas de experimentarem o novo que Deus tem para elas. Gente com mentalidade pequena vive uma vida pequena. Gente com uma mentalidade limitada vive uma vida cheia de limitações. Não vai dar certo. Outros já tentaram. Já deu errado para todo mundo, mas pode ser que deu errado para todo mundo para dar certo com você. Pode ser que deu errado com todo mundo, porque Deus estava dizendo: eu vou esperar, Ele vai fazer, e com Ele eu vou fazer dar certo. Troque a sua mente. Eu não vou vender, eu não vou fazer pão para vender, porque já tem tanta padaria. Tem um monte de padaria, irmão, mas talvez ninguém sabe fazer pão como você faz. Eu nasci numa cidade do interior, uma cidade pequena. Para mim, se eu conseguir, já está bom demais. Talvez, meu filho, Deus te fez nascer numa cidade pequena para você valorizar algumas coisas que a cidade grande não tem como ensinar mais. Existem raízes que a gente só coloca dentro do coração quando a gente tem a experiência da cidade pequena. Quanta gente bem-sucedida saiu de cidade pequena. Hoje, aliás, um dos médicos mais bem-sucedidos que já fez cirurgia aí, fez com o Estevão, fez na minha esposa, na pastora. Esse homem saiu de uma cidade do interior do Paraná, uma cidadezinha. O Jair está lá abanando a mão desesperadamente. Jair está emagrecendo desesperadamente, está lá.
saiu de uma cidade do interior do Paraná, veio estudar muito custo na capital, e se tornou uma referência na área dele. Não importa da onde você saiu, importa onde Deus quer colocar você. Troque a sua mente. Eu compartilhava com alguns amigos, sexta-feira fui lá na imobiliária do Estevão e compartilhei com alguns amigos a minha experiência no início. Sabe o que é você pregar a primeira vez e as pessoas olharem para você, quem deveria te levantar? Falar, vai dar bom, menino, vai dar bom. Olhou para mim e disse assim: eu ouço o candidato pregar uma vez e não quero ouvi-lo pregar nunca mais. E aí, irmão, o que você faz com um negócio desse? Eu me lembro que eu estava pregando numa igreja, não tinha 40, a igreja tinha capacidade para 40 pessoas, mas não estava lotada, não tinha 40 pessoas na igreja. E aí eu estou pregando com todo entusiasmo. Naquela época eu pregava com o microfone no pedestal aqui, paradinho, olhando para a igreja, mas com aquele entusiasmo todo que Deus me deu, né? De repente eu ouço um barulho, pum! Parei, olhei para o auditório, olhei aqui onde a Morgana está sentada. A irmã tinha uma Bíblia de estudo gigante, daquelas grandona. A irmã só deu aquela quebrada no pescocinho de lado e dormiu. E a Bíblia caiu do colo dela e fez o barulho. Irmão, se a irmã do primeiro banco dormiu, você tem ideia, o último? Terrível porque não foi com você. Troque a sua mente. Pode ter dado errado com todo mundo, mas com você vai dar certo. Você pode ter vivido uma história de família errada com o pai, com o avô, com o tio, com o sobrinho, seja o que for, mas a sua história de família vai dar certo. A sua casa vai dar certo. Irmãos, Deus precisou reprogramar a mente de uma nação inteira antes de colocá-los em uma terra prometida. Deus precisou trabalhar em Israel no deserto. O deserto foi o ambiente onde Deus disse: eu vou mudar a mentalidade desse povo. Esse povo não está preparado para sair de um ambiente de escravidão e entrar dentro de uma terra que mana leite e mel. Antes deles entrarem, eu preciso arrancar algumas coisas de dentro dele. Então Deus conduz eles ao deserto para mudar a mente deles, a fim de que eles pudessem entrar em Canaã prontos para receber a instrução de como a nação deveria se portar. Sabe, Deus precisou mudar a mente de Moisés para que ele vivesse o projeto lindo que Deus tinha para ele. Aquela criança nasceu com um projeto de Deus. Ele vai ser o libertador, ele vai ser aquele que vai tirar o povo da escravidão. Moisés tenta do seu jeito, dá errado. Moisés comete um homicídio, ele mata alguém. Então ele foge, ele vai embora, ele se esconde lá no meio para cuidar das ovelhas do seu sogro. Mas eis que Deus alcança ele, chama ele, e a gente conhece a história. Moisés reluta. Moisés não tem medo de Faraó. Tem gente que diz que Moisés tinha medo de Faraó. Moisés não estava com medo. Moisés não se sentia digno do que Deus estava propondo para ele, porque ele sabia o que ele tinha feito. Deus diz para Moisés: eu sou com você. O que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus nos escolheu, e se aprouve ao Senhor ser gracioso conosco, não é porque nós merecemos, é porque Ele
decidiu e assim vai ser. Deus precisou mudar a mente de Pedro, antes de Pedro se tornar o pastor que se tornou. Lucas capítulo 22, versículo 32, o Jesus diz para Pedro: quando tu te converterdes, quando a sua mente for mudada. O que é conversão? É uma mudança de mente, é uma mudança de vontades, é uma mudança de desejos. A mente muda, a vontade muda, os desejos mudam, consequentemente os hábitos mudam. Então Jesus diz para ele: quando você experimentar essa mudança de mente, de desejo, de coração, de vontade, você vai pastorear, e pastoreando você vai experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Ministério de Louvor, eu gostaria de convidá-los aqui, estou partindo para o final. Churchill disse o seguinte, talvez você está pensando: pastor, eu já tentei tantas vezes, eu já tentei recomeçar tantas vezes, e já fracassei tantas vezes, eu já tentei recomeçar minha vida com Jesus tantas vezes, e já deu errado tantas vezes. Já tentei recomeçar meu casamento e já deu errado. Você pode ter entrado por essas portas tendo experimentado na sua vida uma sequência de fracassos. E aí que entra a frase que eu gostaria de dizer do Churchill. Churchill disse o seguinte: o sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso até alcançar o sucesso. De fracasso em fracasso, até que você alcance o sucesso. Por quê? Não importa o que você já viveu, importa o que você está decidido a viver de hoje em diante. Não importa o seu passado, porque o seu passado não tem poder de decidir o seu futuro. O que vai decidir o seu futuro é a decisão que você tomar hoje, de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de aplicar esses princípios nos quais nós meditamos nessa noite, dizendo: Deus, me ajuda a colocá-los em prática na minha vida. O que nós precisamos saber é que Deus quer que a sua vida seja uma experiência única, que Deus quer que a sua vida seja uma experiência singular. Nas palavras do apóstolo Paulo, o que Deus quer para mim e para você é que a nossa experiência de vida seja vivida segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Quantos recebem essa palavra, podem dar um glória a Deus, podem aplaudir o Senhor. Eu gostaria de pedir para você se colocar em pé nessa noite. Existe uma vida extraordinária para mim e para você, e eu posso dizer algo para você: eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Eu estou vivendo talvez um dos momentos mais incríveis da minha vida, como pastor, como pai, como esposo. Estou vivendo um momento incrível na minha vida, e não é porque tem sobrado coisas, não é porque eu não tenho problemas para resolver, é porque eu estou vivendo aquilo que Deus considerou para mim como sendo algo bom, perfeito e agradável. Eu tenho alegria na minha vida, eu venho para o trabalho com prazer, eu venho para a igreja com felicidade, eu saio da minha casa desejoso de chegar na igreja. Aliás, eu estou na igreja, estou pensando em como será a segunda-feira aqui na igreja, porque é o lugar onde eu escolhi para viver os meus dias, e tem sido algo incrível, irmãos. Não
significa que a gente não tem problema, que a gente não tem luta, mas significa que a gente está colocando a nossa vida dentro dessa perspectiva que eu passei para você nessa noite. Nós estamos corrigindo o nosso padrão de vida, nos adequando a viver uma vida como príncipes, aleluia. Você é uma princesa, você é um príncipe, querido. Você não pode viver refém, você não pode viver dominado por aquilo que esse mundo está colocando dentro de você. Nós estamos transformando a nossa mente, a IVP está passando por um processo de transformação, porque nós queremos abraçar quanto mais pessoas possível, e você está sendo ministrado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Quantos podem dizer amém? Por isso eu queria que você nessa noite saísse do seu lugar e viesse apresentar a sua vida aqui diante de Deus. Há uma vida extraordinária diante de você. Vai depender se você vai decidir confiar em Deus, entregar a sua vida nas mãos dEle, aplicar esses princípios na sua vida. Por isso eu gostaria de convidar você, cuja palavra tocou no seu coração, a mensagem foi pregada. Eu gostaria apenas de abrir esse espaço para você apresentar a sua vida diante de Deus. Você sabe aonde a palavra falou com você. Talvez você está precisando corrigir a sua identidade, eu não sei. Mas eu gostaria de chamar você para vir aqui à frente, enquanto o Ministério de Louvor entoa mais uma canção ao Senhor. Venha aqui à frente, por favor.